Fala aí, vamos continuar essa prova? Vem comigo, questão de número 51. Todos os funcionários de uma empresa encerram suas atividades às 18 horas e seguem para suas casas, usando ônibus ou van. Os funcionários que usam ônibus seguem até a rodoviária e lá pegam outro ônibus ou um táxi. Os funcionários que usam a van seguem até a zona portuária e lá pegam as barcas. Portanto, os funcionários que não usam táxi para seguirem para suas casas após encerrar as suas atividades, eu não entendi nada. Vamos fazer esse exercício em forma de fluxograma. Não é a forma mais técnica do mundo, mas vamos ver se vai dar certo. Então, os funcionários saem da empresa. Ele sai. Aí tem uma galera que vai para uma coisa, outra galera que vai para outra. Os funcionários que usam, então eles seguem para suas casas usando ônibus ou van. Então eles vão de ônibus ou eles vão de van. Os funcionários que usam ônibus, essa galera aqui, seguem até a rodoviária. Então eles vão até a rodoviária e lá pegam outro ônibus ou táxi. Então eles pegam outro ônibus ou eles pegam táxi para voltar para suas casas. Os funcionários que usam van seguem até a zona portuária e lá pegam as barcas. Então o pessoal da van pega uma barca para voltar para casa. Portanto, os funcionários que não usam táxi, ou seja, os que não usam táxi para seguirem para suas casas após encerrar as suas atividades, ou seja, ele quer saber do pessoal que usa ônibus para chegar até a sua casa ou barca até chegar à sua casa. Então, os funcionários que não usam táxi, não usam ônibus. Não. Por quê? Tem pessoal que usa ônibus para chegar até a casa. Tá fora. Usam ônibus se não usarem a barca. Isso é legal, ó. Pessoal que não usa táxi ou usa ônibus se não pegar a barca. Guarda essa daqui no bolso, que essa daqui ficou bonita, hein? Põe ela separadinha aí já, engatilhada. Não usam barca. O pessoal de táxi, sem ser o pessoal de táxi, não usam barca, mas usam van. Tem como? O cara não usa barca, mas usa van? Porque todos que vão de van, eles vão até a barca. Tá completamente errada essa. Usam ônibus, mas não usam a barca. Então eles usam ônibus, mas não usam a barca. Mentira! Porque o pessoal que não usa táxi ou usa ônibus ou usa barca. Então eles podem, e se não usam barca, tá errado. Corta ela. Não usam van, se usarem a barca. Errado também. Eles não usam a van, se usarem a barca. Não, eles têm que usar a van e têm que usar a barca também. Então essa forma de fluxograma aqui meio porco resolveu para a gente achar a alternativa B de bola, anotar ela e ganhar mais uma questão. E vamos para 52. Questão de número 52 é uma questão gigante. Ó. A figura mostra 5 etapas seguidas para se dobrar uma folha de papel, conforme disposta inicialmente na etapa 1. Então imagina que você tem uma folha A4, uma folha de sulfite normal, tá? Vamos supor que isso daqui seja uma folha A4, que é essa que eu uso em escritório. Foram feitas duas dobras nas etapas 2 e 4, então na 2 foi uma dobra, na 4 foi outra dobra. Ao longo dos segmentos tracejados, então tem um tracejado aqui e um tracejado aqui, que dividem ao meio a folha presente nas etapas 1 e 3. Então 1 e 3 representa como que ficou a folha. Então, vamos lá, vamos por etapas. O que o cara fez? Se você tiver uma folha aí, você pode até me acompanhar. É até engraçado, porque quando eu estava fazendo essa prova, tinha gente que chegou nessa 52 mais rápido que eu, né? Tem gente que fez a prova mais rápido que eu, né? Não sei se passaram, mas fizeram a prova mais rápido que eu. Aí eu não estava entendendo, porque tinha gente que levantava a folha, dobrava a prova, e eu falava, gente, o que os caras estão fazendo? Eu vi um monte de gente fazendo isso, porque eu sentei na parte de trás da sala e eu vi um monte de gente furando até a prova. Então vamos lá, pegou a folha 4, uma folhona 4, dobrou no meio assim. Se dobrou no meio, ela ficou metade de um A4. Então dobrou na parte tracejada, daqui veio para cá, ficou essa etapa 3. Dessa etapa 3, tá vendo esse tracejado? Ele pegou daqui e jogou para cá. Daí ficou o 5. Na etapa 5, no local indicado pelo ponto, a folha dobrada foi atravessada perpendicularmente por um lápis. Então foi feito um furo, assim, tic, onde está essa marquinha aqui, ó. Bem nessa marquinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Foi feito um furo nela, sendo feito um furo de lado a lado, ou seja, passou a folha, foi atravessada a folha com o lápis. Se a folha for desdobrada e retornar à forma disposta na etapa 1, então volta.
desdobra no meio, ela fica assim, desdobra no meio de novo, ela volta para cá. Então, qual é a representação correta da disposição dos furos obtidos? E agora, hein? Cara, não tem muita técnica para fazer isso, você tem que só pensar. Ó, você acha que vai ter 2 furos? Você acha que vai ter 4 furos assim, ó? Assim, assim? Como que você acha que vai ficar? Vou dar 3 segundos para você pensar, hein? Ó, nesse momento, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão, porque não tem técnica, é só você pensar. Não tem o que fazer. Então, você já pausou? Conseguiu fazer? Vamos fazer junto, ó. Então, pensa assim, ó. Se o furo tá aqui, ó, vamos desenhar a folhinha aqui, ó. Tá bom? Se ela dobrou assim, depois dobrou assim, esse furo que tá aqui, ele tá aqui. E aqui foram as dobras, ó. Uma dobra aqui, outra dobra aqui. Então, o furo que tá aqui, ó, daqui veio pra cá, né? Esse ponto aqui se ligou aqui, né? Então, o ponto tá aqui também, ó. Porque você pensa, a folha tá assim, ela dobra, você faz um furo desse lado, você volta, fica um furo de cada lado. Então, ele tem um furo aqui e um furo aqui. Só que essa folha veio de cá para cá também. Então, se o furo está aqui, ele está aqui também e ele está aqui também. Isso está representado na alternativa C de cavalo. Essa questão foi difícil? Essa questão envolveu só o raciocínio lógico, não tem técnica para isso. Por isso que eu falo, a prova da Sesgran Hill é uma prova legal. Por quê? Esse daqui, cara, muita gente que não estudou raciocínio lógico conseguiria fazer, e muita gente que estudou raciocínio lógico não conseguiria fazer. É questão só de você ter um poder de adaptação e raciocinar. É só isso. Não tem técnica para isso. Eu vou confessar, eu gosto de questão assim. Vamos para a 53? Eu ouvi um aleluia? Questão 53. Considere 5 punhados idênticos de feijões, ou seja, com a mesma quantidade de feijão. Tais punhados estão enfileirados e numerados do primeiro ao quinto. Então são 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Uma pessoa retira de cada punhado, exceto do terceiro, 3 feijões e os coloca no terceiro punhado. Em seguida, essa pessoa retira do terceiro punhado tantos feijões quantos restaram no segundo e os coloca no primeiro punhado. Após os procedimentos realizados por essa pessoa, quantos feijões sobraram no terceiro punhado? Hã? Eu não entendi nada. Se você entendeu, você me explica? Vamos desenhar. Vamos passar do português para a matemática. Esse aqui é o punhado 1, punhado 2, punhado 3, punhado 4 e punhado 5. São 5 punhados de feijão. Então imagina que tem uns feijõezinhos aqui, ó, todos com a mesma quantidade. Ah, mas qual quantidade? Ele não falou. Então não deve interessar, né? Não sabemos qual quantidade. Aqui, ó, os feijões, ó. Tá vendo os feijões? Então vamos lá. Primeiro procedimento. Uma pessoa retira de cada feijão, exceto do terceiro, 3 feijões e os coloca no terceiro punhado. Então vamos adotar a quantidade inicial de cada punhado, que a gente não sabe. Vamos adotar um número F. É um número qualquer. Vamos chamar de F porque a gente não conhece esse número, tá bom? Então, primeiro, na primeira etapa tem F feijões aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto. Tem F feijões em cada. Agora, a pessoa retira um punhado exceto do terceiro, 3 feijões e os coloca no terceiro punhado. Então aqui ela retirou 3. Você concorda que aqui vai ficar F menos 3? Verdade? Essa daqui vai ficar F menos 3? Verdade também. Essa daqui vai ficar F menos 3? Também é verdade. E isso daqui vai ficar F menos 3. Ou seja, eu tirei 3 do primeiro, 3 do segundo, 3 do quarto, 3 do quinto. Se eu tirei 3, 3, 3, 3, eu tirei 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Eu tirei 12 e coloquei tudo no terceiro punhado. Então, no terceiro punhado, que eu não tirei nenhum, eu coloquei 12. Então, ficou F mais 12. Concorda? Eu tirei, ficou F menos 3 nos demais e no terceiro ficou F mais 12. Não sei ainda quanto que é F. Vamos para o segundo procedimento que ela fez. Em seguida, essa pessoa retirou do terceiro punhado tantos feijões quantos restaram no segundo. Quantos que restaram no segundo? F menos 3. Então ela tirou esse número de feijões do F mais 12. Ela tirou F menos 3. Então, dos que tinha no terceiro punhado, que é F mais 12, ela te retirou F menos 3. Após os procedimentos realizados por essa pessoa, quantos sobraram no terceiro punhado? Então, você concorda que isso daqui, ó, a próxima etapa é ela retirar, ou seja, vai ser menos a quantidade que está no segundo punhado, F menos 3. Então, a gente vai colocar entre parênteses, porque é menos F menos 3.
A gente vai retirar do f mais 12, que é uma quantidade de qualquer de feijão, vamos retirar a quantidade que está no segundo, f menos 3. Depois disso daqui, vai ficar com uma certa quantidade de feijão x, que é o que ele quer. Após os procedimentos realizados por essa pessoa, quantos feijões sobraram no terceiro punhado? Ele quer saber quanto que é x. Então x é o que... Então o x, que eu chamei de x, é os que sobraram aqui, do terceiro punhado. Então vamos descobrir o que é sobraram, o que é o número de feijões que sobraram no terceiro punhado. É o número que já tinha, f mais 12, é o número que já tinha lá, menos o que tirou, f menos 3. Você concorda? Ele tirou f menos 3, que é a quantidade que está no segundo punhado agora, menos f menos 3. Nossa, que difícil isso, né? Pode ser um pouquinho confuso, mas vamos de novo, ó. Ele tinha f mais 12 ao final do primeiro procedimento. Agora ele vai tirar quantos feijões há no segundo. E no segundo, há f menos 3. Agora, há f menos 3 feijões. Então, eu vou pegar f mais 12, que é um número, e vou tirar f menos 3, menos f menos 3. Então, eu vou pegar f mais 12 menos f menos 3. f menos 3 está em parênteses. Porque é menos um número aqui chamado f menos 3. Vamos rezar. Agora a gente faz uma prece para ver se o f some da nossa equação, porque senão não dá para resolver isso. Vamos ver se ele some. Então sobraram, que é o número que eu quero achar nessa questão, f mais 12, vamos copiar. Aí menos um parênteses vai ficar menos f. Agora menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 3. Legal. Que bom, ó. Mais f com menos f, você manda eles pro beleléu. Então, sobraram... Quantos feijões? 12 mais 3, que na minha terra dá 15 feijões. Alternativa B de bola. Anota ela, corre para abraço. Vamos para a próxima? Vamos, 54. Manda aí, meu filho, que eu tô com fome de questão. Vamos? Taca no peito do pai mais uma. Questão de número 54, hein? Tem cara de ser de geometria plana. Vamos lá. A figura a seguir, PQ mede 6 cm, QR mede 12, RS mede 9 cm e ST mede 4 cm. A distância entre os pontos P e T em centímetros mede... que questão mara. Calma, respira. Vamos dar nome primeiro. Vamos colocar os números que ele passou no enunciado para a figura. Vamos lá. PQ, ele falou PQ mede 6 centímetros, então aqui ó, mede 6. QR, então é uma linha, um segmento de reta que parte de Q vai até R, mede 12 centímetros, então isso daqui ó, mede 12 centímetros. RS mede 9, de R até S mede 9 centímetros. E finalmente ST mede 4 centímetros. ST, é esse segmentinho aqui, ó, mede 4 centímetros. Olha só que interessante, se aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto, e eu passar por conta própria uma reta também aqui, paralela à reta RS, se eu afirmar que as duas são paralelas, aqui também tem um ângulo reto, aqui também mede 9 centímetros, e essa distância daqui até aqui também mede 4 centímetros. Legal, legal. Muito bom. Interessante. Então, daqui até aqui, mede 12. Daqui até aqui, mede 4. Ou seja, eu vou desenhar aqui do lado. Ó, quanto que mede daqui até o ponto Q? Quanto que é essa distância? Você concorda que tudo isso daqui é 12. Só que daqui até aqui é 12 menos o 4, porque o 4 está aqui. Então, aqui é 12 menos 4. Quanto que dá? 8 centímetros. Então, daqui até aqui, que é essa distância que eu pus aqui do ladinho só para não poluir a figura, dá 8 centímetros. Legal. O que mais que a gente consegue descobrir aí? Eu consigo desenhar um triângulo retângulo aqui. Olha só como eu consigo. Vamos admitir que ela está torcida. Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar essa reta PT, que é a tracejado que a gente quer, vamos transferir ela para cá, ó. Ela vai ficar aqui, ó, paralelo.
E vamos passar esses 6 centímetros para cá também. Eu só estou tentando desmontar essa figura, mantendo os ângulos, mantendo tudo certinho, só para a gente chegar num triângulo retângulo. Olha só que legal. Se eu pegar essa linha tracejada PT, que vai de P até o ponto T, se eu pegar ela aqui e transferir um pouquinho para a direita, eu não vou mudar e vou formar um triângulo retângulo, olha só. Então eu vou pegar esse PT e vou passar ela como se fosse para cá, ó. Ó, ela vai ficar aqui, ó. Contando que é reto que eu estou desenhando, tá? Então vai de P a T, sendo que T está aqui. E esse 6, eu vou pegar ele daqui e vou transferir para cá. Aqui tem 6 também. Então aqui, ó, esse daqui é um ângulo reto, já que o ângulo reto está aqui embaixo também, e eu afirmei que essa reta que eu passei é paralela à reta RS, então aqui tem 9 centímetros também, aqui tem um ângulo reto também. Essa subida eu afirmei que é 8, e essa nova linha tracejada PT, ela é a hipotenusa do meu triângulo. Concorda? Se você não concorda, eu vou transferir esse retângulo aqui, ó. Ó, tá aqui o novo triângulo. Qual que é essa distância aqui? É os 9 centímetros do RS, mais os 6 que eu peguei lá de cima e transferi para cá. Então aqui é 9 mais 6. Aqui temos um ângulo reto. Essa subida aqui é o 12 inteiro menos esses 4, que a gente já descobriu que é 8, né? A altura do triângulo é 8. E isso daqui é o que está... Essa reta que está olhando de frente, ó, ela olha de frente o ângulo reto, ela é chamada de hipotenusa. Pitágoras apelidou ela de hipotenusa. Se eu tenho dois lados de um triângulo... Aqui, ó, quanto que é 9 mais 6? 15, certo? Se eu tenho dois lados e não conheço o terceiro, não pensa duas vezes antes de aplicar o que Pitágoras nos disse. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos lá! Descobrimos o que é hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa ao quadrado, é igual. Você concorda que se eu descobrir quanto que é a hipotenusa, eu descubro quanto que é eu mato o exercício porque eu descubro quanto que é a linha tracejada PT? Ah, legal. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado, que eu chamaria 8 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 15 elevado ao quadrado. Interessante, hein? Vamos lá, hipotenusa ao quadrado. Eu não sei quanto que é. É igual 8 ao quadrado. Quanto que é 8 vezes 8? 64. 15 ao quadrado. Quanto que é 15 vezes 15? 225. Mas se a gente não sabe, a gente vai lá no cantinho e descobre sem problema. Ó, 15 vezes 15. Sem problema nenhum, tá? 5 vezes 5 é 25 e vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 75 mais 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Ou seja, 15 embaixo. 5 mais o mais é 5. 5 mais o 7 é 2. E vai 1, né? 12. 1 mais 1, 2. 225. Legal. 225. Quanto que é 225 mais 64? Aproveita o 225 e coloca aqui, ó, mais 64. 4 mais 5, 9. 6 mais 2, 8. 2 mais 0, 289. A hipotenusa ao quadrado é igual a 289. Se está ao quadrado de um lado, nós vamos passar para o outro raiz. Então, hipotenusa é igual a raiz de 289. Qual que é a maldição da raiz de 289? Fala para mim. Eu acho que ou é 13 ou é 17. Por quê? 7 vezes 7 dá 49, é um número terminado em 9. 289 é terminado em 9. E 13 vezes 13 também é um número terminado em 9, porque 3 vezes 3 é 9. Só que 13 não é. Por quê? 15 vezes 15 já está 225. E é 15. 3 vezes 3 é um número menor que 225. Então vamos tentar o 17? Vamos ver quanto que está 17 vezes 17. 17 vezes 17. 7 vezes 7 dá 49 e vão 4. 4 vezes 7 vezes 1 dá 7, com 4, 11. Mais 1 vezes 17 dá 17. Dá o 9. O 7 com 1, 8. 1 com 1, 2. Ô louco, 289. A hipotenusa desse bicho é 17 centímetros. 17 centímetros
representados pela alternativa A. Anota ela, corre para o abraço e vamos para a última desse bloco. Questão de número 55, vamos embora? Opa, chegou 55. Em cada jogo de torneio de futebol, um time pode vencer se fizer mais gols que o adversário, empatar se fizer o mesmo número de gols que o adversário ou perder se fizer menos gols que seu adversário. Aí que tá, se você está minimamente familiarizado com jogo de futebol, esporte, etc., é óbvio que um time ganha quando faz mais gols, empata quando faz o mesmo número de gols e perde quando faz o menor número de gols. Mas a banca, aí que tá uma banca séria. A banca CES Gran Rio não cobra no edital se a pessoa sabe como que funciona o jogo de futebol. Ninguém tem a obrigação de saber porque não está previsto em edital. Então, para ela se precaver e deixar todo mundo igual para poder resolver essa questão, ela explica para quem eventualmente não sabe como que funciona o jogo de futebol. Parece muito trivial pra gente. Eu adoro futebol, eu acompanho futebol desde criança, talvez você também. Ou também talvez você não saiba disso e não sabia, por isso ele fala. Agora ficou todo mundo igual, todo mundo sabe como que funciona o jogo de futebol. Isso é característica de uma banca séria, com questão boa, isso é uma questão boa. Um determinado time de futebol jogou 3 partidas e ficou com saldo positivo de gols. Ou seja, fez mais gols do que sofreu. Se ele fez mais gols do que sofreu, em algum momento ele ganhou pelo menos uma. Isso é a conclusão que a gente pode tirar. Se ele fez mais gols do que sofreu, a única conclusão que a gente pode tirar é que ele tem pelo menos uma vitória. Qual das campanhas a seguir não pode ter sido a campanha do time citado? Aí que tá. O time, ele pode ter uma vitória, 0 derrota e 2 empates? Pode. Ele fez mais gols. Vamos supor que ele ganhou de 2-0 e empatou o saldo de gols mais e menos, ele fez 2-2, 1-1, vamos supor, o saldo ficou zerado, só que aqui ele fez uma vitória a mais, pode ser, ele pediu uma que não pode ser, então essa campanha pode ser, sem problema. 2 vitórias e um empate, pode também, ele fez mais gols do que tomou, pode ser também. 0 vitória, fala pra mim, tem como ele ter ganhado 0, ele ter perdido todas se ele fez mais gols do que levou? Se no saldo agregado dos 3 jogos ele fez mais gols do que levou, ele tem pelo menos uma vitória, e isso é fato. Então isso daqui, 0 vitórias, 1 derrota e 2 empates, não é possível. Isso não pode ter sido a campanha desse time de futebol. Ele não pode ter feito mais gols e ter 0 vitórias. Fechou? Ele pode ter 1 vitória, 2 derrotas? Pode. Pode. Ah, mas você vai falar, não, mas como que ele vai ter um saldo positivo se ele tem 2 derrotas e só 1 vitória? Vamos supor que as 2 derrotas tenham sido por 1-0, 1-0 contra ele, então ele tem menos 2. Só que a vitória, ele tem 6-0. Ele tem um saldo positivo de gols, não tem? Ele tem um saldo no final mais 4, fechou? Agora, 1 vitória, 1 derrota e um empate, pode também. Empate de 0-0, então não foi nem gol, nem fez, nem tomou. Uma derrota, por exemplo, de 1-0, né? 0-1, vamos dizer. Então ele está 1 negativo, só que a vitória dele foi de 4-0. 4-0, então ele tem um saldo positivo de 3. É possível. Então isso aqui é possível também. Agora, saldo positivo no valor agregado dos 3 jogos com 0 vitórias é impossível. Não pode ter sido a campanha da alternativa C. Anota ela, corre para o abraço e vão tomar mais um café? Eu ouvi um aleluia? Mais um café pra gente. Mais 5 minutinhos de descanso e a gente volta. Não passa de 5, hein? Te espero na terceira parte do vídeo.